Eu vou apresentar aqui para os irmãos uma visão geral do Apocalipse, porque diante do que nós já vimos, né, já estudamos as sete igrejas, sete selos, sete trombetas e sete pragas. Então, vou apresentar aqui uma visão, um quadro que vai aí abordar todos os elementos aí que aparecem no Apocalipse. E aí, quando a gente fazer essa introdução do Apocalipse, que no caso a gente fez o caminho inverso, né? Nós estudamos as pragas e depois trombetas, quando na verdade deveria começar por aqui, né? Ter uma visão geral do livro do Apocalipse, o que é que o Apocalipse ele apresenta para os servos de Deus e o que está contido ali, quais são os símbolos, as coisas que acontecem ali, os eventos, como é que é descrito ali no Apocalipse. Aí a introdução do Apocalipse seria aqui, né? A gente vai mostrar fazer toda essa introdução do livro do Apocalipse para aí entrar nos assuntos, né? Das sete igrejas, sete selos, sete trombetas e por fim sete pragas. No Apocalipse, o tema mais problemático é as trombetas, porque elas geram diversas interpretações. E aí as pessoas ficam meio que perdidas, né? Quando tem muita discussão, muitas formas de interpretar o mesmo assunto. As pragas, nem tanto, né? Porque a gente já viu que são literais, se bem que os adventistas no passado aplicam de maneira simbólica, né? Para poder ali apresentar a volta de Jesus em 1844, que poucos adventistas conhecem, né? Essa versão das pragas interpretada de uma maneira simbólica, que foi por Guilherme Miller. Não sei se os irmãos têm interesse em saber isso, né? A gente pode apresentar aqui, se os irmãos tiverem interesse, em ver como foi que os adventistas no passado eles interpretaram as pragas, não de maneira literal, mas simbólica. E aí o simbolismo aplicando a eventos que vinham ocorrendo no mundo até 1844, nem fizemos essa análise, né, simbólica das pragas. Pegamos mais a análise literal, que é o cumprimento de fato do Apocalipse. E aí nós estudamos as pragas e depois fomos para o assunto das trombetas, que era um tema que estava gerando muita discussão, né? Que um dizia que tinha uma dupla aplicação, teve no passado, mas também há no futuro. E a apresentação parecia muito lógica, né? Te lia e realmente dava a entender isso aí, né? Mas quando nós paramos para estudar o Apocalipse e ficar só no livro da Bíblia, a gente vê que a Bíblia ela é clara e não tem discussão. Quando a gente entende cada elemento do Apocalipse. E aí, quando a gente vai para outras interpretações ou buscando o texto do Espírito de Profecia, como a gente viu, que mostra essa ideia, né, de que há um duplo cumprimento, quando a gente compara com a Bíblia, não dá esse sentido, né? Então, o sentido ali tem que ser outro. Então, o sentido que deve ser buscado é o da Bíblia. Por isso que a irmã White ela fala, né, que nos últimos dias o povo de Deus vai utilizar a Bíblia e somente a Bíblia como regra de fé e prática, como a reforma de todas as doutrinas, né? Porque os adventistas eles estavam ali no começo da obra crescendo no conhecimento, eles não sabiam tudo, né? Até hoje nós estamos crescendo no conhecimento, porque a luz de Deus ela é progressiva. Então, a cada geração, ele vai trazendo um pouco de luz até chegar na última geração e aí trazer a luz que ainda falta ser entendida e assim completar todo o esquema que de mensagem que deve ser apresentada ao povo de Deus nos últimos dias. Ellen White e os pioneiros adventistas no passado, eles não tinham a compreensão plena. Isso aí a gente já viu que o próprio Espírito de Profecia fala que isso é destinado à última geração. Então, quando chega na última geração, que nós estamos observando que é a nossa, a luz que ainda os primeiros adventistas não receberam, os últimos adventistas receberão. E aí vai ter essa compreensão do Apocalipse. Inclusive, no sábado passado, nós lemos um texto da irmã White dizendo que eles não entendiam plenamente o Apocalipse, que cabe a nós estudar e descobrir, né, o que o Apocalipse nos apresenta. Então, veja que o próprio Espírito de Profecia ele já conduz que nós devemos buscar o sentido, né, que vem da palavra de Deus, e aí trazer o entendimento que o povo remanescente precisa neste tempo.
Vou colocar aqui a apresentação. Colocar aqui a apresentação do Apocalipse. E aí vamos começar do começo. Então, o Apocalipse, ele começa ali na introdução do livro, dos primeiros versos, aí Apocalipse capítulo 1 e 2 que nós destacamos aqui, onde diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, Apocalipse já faz essa introdução dizendo que as revelações que estão ali no Apocalipse foram dadas por Jesus, que ele recebeu de Deus. Então, a revelação, ela vem de Deus. Então, Cristo, ele não tem por si só a revelação, ele recebe isso do Pai. Então, a luz procede de Deus, que passa para o seu Filho, Jesus Cristo, e do seu Filho, ele envia essa luz por intermédio do seu anjo, né? Porque tem um anjo que serve ali a Cristo, que é Gabriel, né? Como o anjo Gabriel, ele vai e notifica ao servo João, que é profeta, né? Então a gente vê aí que o anjo Gabriel, ele tem essa função de trazer a luz para os profetas, né? Um exemplo disso é Daniel. Daniel, ele recebeu a revelação do livro de Daniel através do anjo Gabriel. Então esse é o anjo do Senhor, que traz a luz que recebe do céu para a terra, para notificar aos profetas, e assim eles repassam a luz para o povo de Deus. Então, esse é o caminho que acontece na comunicação entre o céu e a terra. Deus, ele é onisciente, né? Conhecedor de tudo. Ele passa a luz, a informação que quer repassar para o seu povo através de Jesus, por isso que Jesus é conhecido como a palavra de Deus, ou o Verbo. E aí Jesus transmite essa informação para o anjo, né? Então aí há uma relação do ministério dos anjos. E aí o anjo vem à terra e aí notifica aos homens. E assim o povo de Deus recebe a luz do céu. Então, tudo que João viu aí no Apocalipse recebe dessa maneira e transmite para os servos de Deus das coisas que vão acontecer. E aí, quando vem ali o Apocalipse 1, verso 11, o texto diz: o que vês, escreve-o no livro. Então, João, quando estava ali recebendo a revelação, foi pedido que ele escrevesse com tudo que ele observou nessa visão que foi apresentada a ele. Então, João, ele vai aí escrever no livro que aí conhecemos como o livro do Apocalipse. E a palavra Apocalipse significa revelação. Então, neste livro vai trazer a revelação da profecia, que é uma continuação do livro de Daniel, né? Daniel, ele é a profecia e o Apocalipse é a revelação da profecia. Por isso que há uma necessidade de se estudar esses dois livros em conjunto, Daniel e Apocalipse. Porque ali na linha do tempo vai mostrar ali Daniel, né? No Império ali da Babilônia e vai avançando até o Império Romano e mostrando no final o desfecho, né, da história. Apocalipse também vai partir dessa mesma linha, de mostrar na linha do tempo a história do povo de Deus durante os séculos e vai até o fim. Então foi pedido a João que escrevesse o livro do Apocalipse em um livro. E qual a ideia de escrever em um livro? Um livro, como a gente conhece, né? Ele tem duas partes, né? O livro está fechado, que nós abrimos, ele tem a parte do lado esquerdo, né? Com o texto, e depois do lado direito. E assim a gente passa a página e vai para a próxima, também com esse mesmo formato, né? O livro dividido no meio e que tem essas duas partes. A ideia do livro é essa, né? Nós temos. Então, é justamente essa ideia que a gente vê na Bíblia também. Então, quando a gente abre o livro do Apocalipse, vou colocar aqui. Então, quando a gente vai abrir o livro do Apocalipse, a gente vê algumas coisas lá e tem esse mesmo efeito, né? Então, aí nós observamos que o livro do Apocalipse,
ele destaca esses cinco símbolos. São os principais símbolos que aparecem do Apocalipse. Aí nós vemos as sete igrejas, né, representadas por esse símbolo da igreja, os sete selos, as sete trombetas e as sete pragas, né? Então tem um símbolo aqui da igreja, do selo, da trombeta e da praga, que é a taça da ira de Deus. E tudo isso está relacionado ao santuário no céu. Então, isso significa que para entender o Apocalipse, é necessário também ter um entendimento do santuário, da doutrina do santuário. Não precisa ser tão aprofundado no santuário, mas exige um pouco de aprofundamento para entender algumas partes do Apocalipse. Então, o que é que acontece? As pessoas, quando elas vão estudar esse livro, elas não olham para o Apocalipse com o olhar da compreensão da doutrina do santuário. Ela apenas lê os elementos do Apocalipse sem ver essa questão do santuário. Os adventistas eles já têm esse olhar no santuário, né? Tanto é que a doutrina do santuário é o que diferencia os adventistas das outras denominações, né? Que eles têm uma compreensão mais aprofundada do santuário. Então, é essa análise que nós devemos ter quando nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Então, muitas vezes, quando nós pegamos algum desses elementos e não olhamos para o santuário do céu e o da terra, né, que é uma cópia do céu, e aí entendemos o ritual do santuário, muitas coisas a gente não consegue entender como é que funciona no Apocalipse. E aí acaba que acontece de fazer uma aplicação errada. Mas quando nós entendemos a doutrina do santuário e fazemos essa aplicação do conhecimento do santuário no Apocalipse, a nossa visão na linha do tempo ela muda. A gente começa a encaixar cada elemento onde ele acontece na linha profética. Então, a introdução do Apocalipse são aqueles primeiros textos que nós destacamos, e aqui já o último texto do Apocalipse, né? No último Apocalipse capítulo 20, verso 10. Então mostramos o início e agora está mostrando o fim do livro. E aí quando fala que o livro ele tem uma revelação de Jesus Cristo a ser dada ao povo de Deus através dos seus servos, diz aqui Apocalipse 22, verso 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. No começo fala que há uma revelação. E aqui diz que as palavras da profecia não devem ser seladas, não devem ser ocultadas, né, do povo de Deus. Elas devem ser entendidas, porque o tempo está próximo. Diferente lá de Daniel, capítulo 12, né, quando ele diz lá, sela o livro, pois ele só vai ser entendido no tempo do fim. Aqui, quando chega o Apocalipse, ele diz, não sele o livro. Então o próprio título do livro fala, né? Revelações de Jesus Cristo. Então não deve ser algo que as pessoas não consigam entender. Porque muitos dizem, o Apocalipse ele é cheio de símbolos, ele não pode ser compreendido. Não, porque o próprio título a palavra Apocalipse significa revelação, não ocultação, né? E o primeiro versículo fala as revelações de Jesus Cristo. Então Jesus vai revelar o sentido da profecia no Apocalipse para os seus servos, no tempo devido, né? Pois o tempo está próximo. Então aqui mostra que é um livro que pode ser estudado e compreendido. Então, o que nós aqui observamos, a luz de Deus, ela vai evoluindo com o passar do tempo. Então, a cada geração vai se trazendo mais luz até chegar na geração que vai haver uma compreensão plena do livro, né? Então não dá para, de fato, entender todo o livro nas gerações passadas, porque existe um propósito de Deus para isso. Mas como nós estamos nos últimos dias da história deste mundo, aí sim há necessidade do povo de Deus compreender todos os elementos do Apocalipse e assim interpretar corretamente a profecia. Então, o livro ele sempre traz essa necessidade de nós buscarmos e estudar sempre o Apocalipse, mesmo que a gente fique em dúvida ou questione algumas coisas que não tenha compreensão, mas que isso não faça desanimar o estudo desse livro, porque ele tem uma importância muito grande nesse tempo para o povo de Deus. Feita aí a introdução do livro, né, mostrando a parte inicial e final e a importância de estudar o livro do Apocalipse,
e como entender o Apocalipse, né, nós vemos agora a divisão do Apocalipse. Como é que o livro do Apocalipse ele é dividido? Porque quando a gente faz uma leitura dos capítulos, né, do capítulo 1 até o capítulo 22, existe uma divisão temática que acontece neste livro. E aí a gente vai ter aqui uma visão, um quadro geral do Apocalipse, como ele é apresentado. Então, antes de iniciarmos aí como é a divisão do Apocalipse, precisamos entender como é que acontece a estrutura do texto no Apocalipse. Então, vamos entender aqui começando as palavras escritas do Apocalipse, né? Como é que elas acontecem. Para entender a estrutura do Apocalipse, nós temos que entender como é que a Bíblia ela também apresenta uma organização do texto, porque em algumas partes da Bíblia tem uma organização que é bem parecida do Apocalipse. E aí, para citar um exemplo disso, nós colocamos aqui a passagem de Isaías, capítulo 55, do verso 8 ao verso 9. E em várias partes da Bíblia tem essa mesma estrutura que vamos apresentar. E é essa mesma estrutura de texto que nós vemos no Apocalipse. Então, Isaías capítulo 55, do verso 8 a 9, diz: vou colocar aqui todas as partes, ó, para os irmãos verem, dividir aqui em parte A, parte B, parte C. Então, a primeira frase, né, que é a parte A: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. É a parte B: nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Aí tem uma parte central aqui do texto, que é essa parte C que eu destaquei, que fala: porque assim como o céu é mais alto do que a terra. Aí a frase embaixo que eu coloquei como belinha vai trazer o mesmo pensamento da linha da frase B, né? Só que com outras palavras. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E depois a linha para mostrar que é o mesmo a mesma ideia da letra A, né? Da frase A. E diz: e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, os irmãos observam que essa estrutura de texto há uma correspondência de ideias, né? Então, a letra A: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, é mostrado no final do texto, aqui em a linha, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A frase B diz: nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E aqui Belinha diz: assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E aí eles vão pegando das extremidades e caminhando o texto até o centro. Os irmãos estão observando isso? As ideias elas vão de um extremo a outro e elas vão se encontrando até que chega no centro e aí traz uma ideia do texto, né? Porque assim, que é a letra C, porque assim como o céu é mais alto do que a terra. Os textos hebraicos, eles têm geralmente essa estrutura. Existem outras estruturas de textos, né? Que os hebreus eles escreviam e aí transmitia isso para a Bíblia. Como se fosse uma gramática, né? Que ele tem uma estrutura de texto e aí os hebreus, como eles têm uma gramática, aí tem uma organização de como estruturar as ideias e escrever nos seus livros. Uma dessas estruturas de texto é essa aqui, né? Onde se parte uma ideia no início, é repetida no fim, uma no meio, que aí também é repetida também no meio, e aí as ideias vão se encontrar até chegar no centro. Os Salmos, né, apresenta muito isso, outras partes da Bíblia, Jó e outros lugares, vai ver muito essa estrutura aqui de texto. E é justamente essa forma que nós encontramos no Apocalipse. Então, eu citei essa passagem aqui de Isaías 55, 8 a 9, para a gente entender que existe essa forma de organizar os textos, né? As ideias, uma passagem bíblica. Então, aquela mesma ideia do livro que eu mostrei para os irmãos, né? Acontece aqui nesse texto, por exemplo, que eu coloquei aqui de Isaías. Então, se a gente fechasse o livro, não sei se eu coloquei esse efeito, deixa eu ver. Não. Mas vamos. Aqui eu coloquei, deu para entender, ó. Se a gente fechasse esse livro, ó, a linha vai ficar no lugar da parte A. Vou colocar aqui de novo. Então, a parte A linha vai ficar a parte B linha vai ficar na parte B e a parte C vai ficar no meio, né? Ó,
A gente fecha o livro, a parte A linha fica lá, ó, tá vendo? A parte A linha fica lá e a parte B linha também. E a parte C no centro. Então, essa ideia de fechar o livro e abrir o livro mostra essa ideia de que essa ideia de, ó, de organização do texto, né? Então, uma ideia aqui que aparece na borda do livro aparece na outra borda. O que está aqui quase no centro de um lado aparece quase no centro do outro. E aí a ideia central fica no meio. Então, essa estrutura aqui, que é parte dessa ideia de um livro que se fecha e abre, a gente vê também nos símbolos do Apocalipse. A gente não vê apenas no lado dos textos escritos, né? Aqui está exemplificando o texto, aqui numa passagem bíblica, para depois mostrar o texto do Apocalipse. Mas isso também acontece nos símbolos do Apocalipse, para explicar os eventos. Então, mostrando aqui os símbolos do Apocalipse, ali na organização dos textos, né? Porque aqui o foco é mais os textos. Aqui aparece os símbolos, eu coloquei aqui os símbolos para identificar os textos, né? Aqui, quando eu coloquei o símbolo da igreja, que é o primeiro texto, essa primeira imagem aqui do lado esquerdo, e coloquei 1 e 3 para mostrar que é do capítulo 1 do Apocalipse até o capítulo 3, que aqui o foco é o texto, né? Então, aqui, nessa primeira parte do lado esquerdo, a imagem da igreja, do capítulo 1 ao capítulo 3 é explicado essa questão das sete igrejas. E aí, avançando o livro do capítulo 7 do capítulo 4 ao capítulo 7 a gente vê a história dos sete selos. Depois, do capítulo 8 até o capítulo 11 como já nós estudamos no sábado passado, é visto as trombetas. E do ao capítulo 13 ali é mostrado o dragão perseguindo o filho da mulher, que é Jesus, o Cordeiro de Deus. E no capítulo 13 é finalizado com um cordeiro, né? Um animal que parece com um cordeiro, mas que fala como dragão. Quando avançamos para o capítulo 14 do Apocalipse, é visto o cordeiro no Monte Sião ali com os 144 mil, e ali é apresentado as três mensagens angélicas. Depois do capítulo 14 do Apocalipse, que apresenta as três mensagens angélicas, nós vamos ao capítulo 16, ali mostrando as sete taças, ou as sete últimas pragas. Depois que apresenta ali as sete pragas do Apocalipse, é mostrado o juízo de Babilônia, que acontece aqui no capítulo 17 até o capítulo 18. Caiu a grande Babilônia. Vem, João, mostrar-te-ei a sentença que foi dada à Babilônia. Mais ou menos assim o texto, né? Então ali vai mostrar o juízo de Babilônia. E depois que ele mostra quem é, aí ele mostra a queda. E aí as consequências da queda. Quando mostra a queda, o juízo de Babilônia, que eu representei por essa balança, né, como juízo, aí o próximo símbolo aqui coloquei uma nuvem, que é para representar a segunda vinda de Jesus. E justamente é descrito no capítulo 19 e no capítulo 20. No capítulo 19, como nós já vimos, Jesus aparece com um cavalo branco, como um guerreiro, e vem ali e aplica o juízo, aplica a sentença que foi dada para a Babilônia. Aí Satanás é preso, capítulo 20. Depois vem a sentença final após o juízo que ocorreu no milênio. Uma outra vinda de Jesus, né? A primeira vinda para buscar o seu povo, levar para o céu, passar 1000 anos, e a segunda, a outra vinda, né? Uma terceira vinda, quando ele descer à terra e aí aplicar essa sentença final para a Grande Babilônia. E quando nós avançamos para o capítulo 20 e 22 do Apocalipse, é apresentado a João a imagem da cidade santa, e aí Deus estabelecendo a sua habitação no meio do seu povo e mostrando ali a cidade santa, a vida, e aí finalmente não há mais pecado, nem morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E ali é estabelecida a nova terra. E o final desse grande conflito entre o bem e o mal, ao não mais existindo, e os santos ali desfrutando da vida eterna que eles conquistaram através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é a visão geral dos textos aqui representados por capítulos do Apocalipse. E nessa escritura do Apocalipse, a gente observa que as mensagens angélicas
elas ficam no centro dos textos do Apocalipse. Os irmãos estão observando isso, por isso que eu coloquei esse destaque aqui, né? Eu coloquei um símbolo da Bíblia aqui e coloquei o capítulo 14 no centro e a imagem do anjo para representar aqui as três mensagens angélicas. Então, se a gente fechasse o livro, por isso que eu coloquei aqui a imagem de um livro, né? Se a gente fechar o livro, a gente vai ver que as mensagens angélicas ficam no centro. E se nós pegarmos os textos, os capítulos ali avançando, a gente vai ver que elas estão no centro, praticamente, né? Está praticamente no centro. Então aqui mostra que esse grande conflito que acontece entre o povo de Deus e o príncipe deste mundo, a grande mensagem que vai ser destacada para o mundo e que vai ser o desfecho de todo esse conflito é justamente as três mensagens angélicas. Por isso a importância de estudar essas três mensagens, como nós já entendemos, né, quando começamos a estudar a verdade presente para esse tempo, vimos a importância dessa mensagem. E aqui, na própria estrutura do Apocalipse, dividida em capítulos, a gente observa que ela é a mensagem central do povo de Deus. Então, não sei se os irmãos já fizeram essa análise, assim como nós estamos fazendo, né, do Apocalipse, apresentando os eventos e a sequência dos eventos até chegar no último, e aí mostrar que o Apocalipse ele tem essa estrutura como se fosse de um livro, né? Por isso que o anjo, o Filho de Deus falou para João, né? Escreve em um livro essas coisas que você vai ver. Então, de fato, então essa ideia de livro, de abrir e fechar e trazer uma ideia central no meio do livro, é justamente essa ideia que nós passamos aqui de todos esses eventos que são apresentados aqui no livro do Apocalipse. Então, aqui nós vamos analisar os versículos, né? Então, na imagem anterior, nós analisamos os capítulos, a sequência e os eventos. Agora, analisando os versículos, a gente vai observar que tem aquela ideia que nós apresentamos no início, né? Quando pegamos um texto bíblico, ele pega uma ideia no começo e no fim, e eles vão vindo do final para o centro ou do começo para o centro, né? Então eles vão se encontrando até chegar no centro do livro. Então eu coloquei aqui como exemplo, né? Apocalipse capítulo 1, verso 1, aí vai avançando, né? O verso 2, que aqui tem várias ideias, né? Eu não coloquei. E aqui no final do livro, né? O 22, verso 6, para corresponder a essas mesmas ideias aqui, né? O verso 1 traz uma ideia, capítulo 1, verso 1, no começo aqui do lado esquerdo, e aqui no final do lado direito, Apocalipse 22, verso 6, traz a mesma ideia. Aí no Apocalipse 1 traz uma ideia, no 22 verso 16 também traz a mesma ideia. E aí no capítulo 1 verso 1 e 2 traz uma ideia, e aqui no Apocalipse 22 8 traz outra ideia, né? Então há uma correspondência de ideias, como a gente viu naquele texto de Isaías. E essas ideias vão de versículo por versículo até chegar aqui no centro do Apocalipse, que é o capítulo 12 versos 7 a 8, quando fala do conflito de Satanás com Miguel. Então mostra que o grande conflito aqui é entre Miguel e Satanás, né? E que o Miguel, que é Cristo, o Cordeiro de Deus, vai sair vencedor dessa batalha com o seu povo. Então, analisando versículo por versículo, o centro da Bíblia é aqui no capítulo 12, de maneira textual, né? Mas em relação a temas, como a gente viu lá no anterior, quando a gente analisa capítulos, os temas que aparecem, o tema central é as três mensagens angélicas. Mas o centro do livro do Apocalipse, em maneira de texto mesmo, é o capítulo 12, que mostra esse conflito entre Miguel e seus anjos, Satanás e seus anjos, onde Miguel sai vencedor dessa batalha. Está mostrando aí que o grande conflito, Miguel vai sair vencedor. Então, agora pegando aqueles textos para a gente analisar essa correspondência, né, do início do Apocalipse e do final do mesmo, pegando aquelas ideias e elas avançando até o centro do livro. Então, essa mesma ideia que a gente viu de Isaías, a gente vê aqui também no livro do Apocalipse. Coloquei aqui apenas alguns textos, né? Porque a gente for pegar todo o livro do Apocalipse e vai passar um dia todo aqui só analisando verso a verso, né? Esse paralelismo de ideias, né, que existe de um lado e de outro. Mas eu coloquei aqui alguns só para a gente ver que realmente isso vai acontecendo no Apocalipse. Então, colocamos aqui Apocalipse capítulo 1, quando fala aqui, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. No capítulo 22, no verso 6,
também mostra essa mesma ideia, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, no começo e no fim do livro, mostra aquela mesma ideia, né? Como se fosse a letra A e a frase A linha, como a gente viu lá no texto de Isaías, né? Extremos do livro. E aí, avançando, Apocalipse 1, verso 1 ainda, porque no mesmo texto do verso 1 tem várias ideias que têm as ideias paralelas com o último capítulo do Apocalipse, né? Então, aqui no verso 1 ainda diz: enviando-as pelo seu anjo. E aí, no capítulo 22, verso 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Apocalipse, capítulo 1 a 2, diz: as notificou a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. E aí no final do livro também traz a mesma ideia. Apocalipse 22, verso 8. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. Então a gente observa que essa estrutura do Apocalipse, do primeiro capítulo e o último, eles vão tendo aquela mesma ideia do livro de Isaías, que as ideias vão se encontrando, né? Sai do extremo e vai até o centro do livro. Avançando aqui o Apocalipse, saindo do capítulo 1 para o do capítulo 22 para o capítulo 19. A gente vai vendo também essa correspondência de ideias. No capítulo 20, no capítulo 2, verso 16, diz: contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A mesma ideia é trazida no capítulo 19 do Apocalipse, o verso 15. Saiu da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. No capítulo 2, no verso 17, fala: escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. No capítulo 19, verso 12, traz a mesma ideia. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. No capítulo 2, do verso 18, diz: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. No capítulo 19, também a mesma ideia. 19, verso 12. Os seus olhos são chamas de fogo. Avançando o Apocalipse até chegar no centro, que é o capítulo 12. Então a gente só colocou ali o primeiro e o segundo capítulo e os dois, o 22 e o 19, que é dos últimos capítulos, né? Para mostrar que há essa ideia de partir com ideias parecidas que vão avançando dos extremos até o centro. E como nós mostramos a primeira imagem, a imagem do livro com os versículos que vai chegando no centro, e aí o centro do texto do Apocalipse é o capítulo 12, então aqui no capítulo 12 nós vemos que o centro do Apocalipse é o quê? Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 8, que aqui seria a letra C, né, que a gente viu lá na estrutura da passagem de Isaías. Então aqui vai a letra A, vai a frase A linha, né? Depois B, B linha, e vai avançando até chegar aqui no centro, né? Que aqui seria o C, vamos dizer assim. Mas seria muitas letras, né? Porque o Apocalipse ele tem 22 capítulos e muitas passagens e muitas ideias paralelas. Se fosse fazer aqui, a gente ia passar um bom tempo gastando para poder ver todas essas ideias. Mas eu só fiz só esses dois para entender. E aqui no centro diz. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam com o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. O centro do Apocalipse, quando é dividido em capítulos e apresenta temas, o centro é as mensagens angélicas. E aqui, quando apresenta a divisão do Apocalipse, a mensagem central é esse conflito de Miguel e a derrota do dragão, que é Satanás. Então, qual é a mensagem que o Apocalipse nos traz? É que as três mensagens angélicas, elas serão as armas de Deus para destruir e derrotar o dragão. E assim Miguel vencer essa batalha com o seu povo. Então veja que na própria estrutura do Apocalipse, a gente vê essa questão da tríplice mensagem e que tem a ver com a última batalha e aí a vitória definitiva sobre Satanás e seus anjos e seus seguidores no fim dos tempos. Por isso que é importante nós estudarmos essa estrutura do Apocalipse, para entender o Apocalipse. Quando nós estudamos as trombetas, nós fizemos isso, né? Primeiro estudamos a estrutura do Apocalipse, como as trombetas é dividida ali naquela estrutura textual, e ali a gente entendeu
que trouxe uma lição, que era o tempo em que acontece o toque das trombetas. E aí, quando aplicamos os eventos de acordo com esse tempo que foi estabelecido na estrutura do Apocalipse, a gente observa que elas se harmonizam plenamente e não contém erro. Então a gente vê toda essa estrutura do Apocalipse em todo o livro. Por isso que é importante estudar a estrutura para entender como é que acontece esse mecanismo de funcionamento do Apocalipse. Como se colocasse as engrenagens no seu local certo, né? E aí, quando as rodas rodam, elas têm esse encaixe perfeito de peças que faz com que funcione da maneira correta a forma como ela deve ser aplicada, né? Então, aqui no Apocalipse, com uma visão geral, a gente observa só por essa análise que tem essa estrutura e tem essa relevância das três mensagens angélicas e de uma batalha de Miguel e dragão, e que no final Miguel vai prevalecer com essas mensagens que vai ser dadas pelo povo de Deus nos últimos dias. Analisamos aqui a parte do texto do Apocalipse, como é que acontece, né? Aquela estrutura de sair dos extremos até o centro, como se com a ideia de um livro fechado, no centro do livro tem uma mensagem central. Agora vamos ver os eventos. Como é que é dividido aí o Apocalipse em relação aos eventos que ele traz para que sejam explicados para os servos de Deus nesse tempo. Então, eu coloquei aqui essa imagem para os irmãos observar como é que é dividido aqui o Apocalipse. Então aqui nós mostramos do Apocalipse capítulo 1, do verso 10, ali mostra João no dia do Senhor recebendo a visão do Apocalipse. E quando ele observa, ele vê o Filho de Deus no lugar santo, né? Porque mostra que ele está ali entre os castiçais. Então aqui botei a imagem, né? Aqui a seta apresentando aqui na primeira imagem de Jesus, apresentando a João, né? Ali no lugar santo do santuário celestial. Aqui um livro no início, né, que é a introdução do Apocalipse, né? Então, aqui a introdução do livro, aí depois, quando o João tem a visão, ele vê Jesus no lugar santo do santuário celestial. Após essa descrição dessa vista de João, vendo o Filho de Deus no santuário do céu, Apocalipse capítulo 1, verso 20, vai se falar das sete igrejas. Então faz uma introdução ali às sete igrejas, e aí é apresentado as sete igrejas até chegar na sétima igreja, que eu coloquei aqui no fim. Então, aqui, essa é a primeira parte dos eventos que acontecem no Apocalipse. Aqui no início, o livro, mostrando que as revelações de Jesus Cristo, que vai ser trazida ao povo de Deus, através dos seus servos, os profetas. O profeta vem e recebe a visão e mostra ali a visão do Apocalipse, né? Onde Jesus está no lugar santo. E ali depois descreve as sete igrejas e depois vai relatando até a sétima igreja, com o avançar do texto, né? Então, esses são os primeiros eventos que acontecem aqui do livro do Apocalipse. Então, veja a relação, né, que nós mostramos no início do culto hoje. Quando nós abrimos o Apocalipse, nós vemos o quê? Igrejas, selos, trombetas e pragas e tudo relacionado ao santuário. Então já observa aqui, ó, nas sete igrejas, mostrando Jesus no lugar santo do santuário celestial. Então veja a correspondência da doutrina do santuário com aqui as sete igrejas. Por isso que é importante nós vermos essa questão do santuário para saber onde Jesus está, para entender em que momento da história acontece esses elementos do Apocalipse. Aqui, quando João tem a visão, Jesus está no lugar santo do santuário celestial. Então, os eventos acontecem nessa fase, né? E aqui é apresentado as sete igrejas. Aí vai até a sétima igreja. Quando mostra essa primeira estrutura do Apocalipse, com a introdução do livro, localizando Jesus onde ele está no santuário celestial e apresentando o primeiro elemento aqui do Apocalipse, que são as sete igrejas, a continuação depois das sete igrejas é o quê? Aí a gente mostra aqui o segundo quadro. E ali mostra de Apocalipse capítulo 1, verso 1. Então, finaliza-se o assunto das faz uma introdução aqui no capítulo 4, verso 1, onde vai apresentar Jesus no lugar santíssimo. Então, olha a importância do doutrina do santuário, né? Quando inicia o livro do Apocalipse, apresenta Jesus no lugar santo, mostra-se as sete igrejas. Quando finaliza o assunto das sete igrejas, mostra-se Jesus no lugar santíssimo, onde ele vai ali receber, ali na sala do trono. A sala do trono ali é o lugar santíssimo, né?
onde é perguntado que ninguém pode abrir o livro, e aí João, ele chora naquele momento, né? Mas aí é apresentado que há alguém que pode abrir o livro, que é o Cordeiro, aí o Cordeiro entra na sala do trono, ali no lugar santíssimo, pega o livro e abre os selos do Apocalipse. Então, essa cena ali acontece no Santuário Celestial, no lugar santíssimo. E quando o Cordeiro ele começa a descer lá cada selo ali do Apocalipse, a sala do trono, depois é apresentado os selos do Apocalipse. É o capítulo 4 verso 1 até o capítulo 5 verso 14, mais ou menos ali, faz uma introdução dessa cena e depois é apresentado os sete selos do Apocalipse. Faz a introdução dos selos e aí começa a descrição dos sete selos até chegar no último selo. Então, esse é o quadro que aparece quando termina o assunto das sete igrejas, para apresentar os sete selos. Então, os irmãos estão observando que para apresentar um assunto sempre tem uma introdução, que é como a gente viu lá no assunto das sete trombetas. É feita uma introdução, depois apresenta as trombetas. Essa introdução, ela tem informações importantes que vai servir para entender o que acontece no assunto que vai ser tratado. A gente viu lá Jesus no lugar santo e ali apresentando depois as sete igrejas. Então, o lugar santo tem a ver com as sete igrejas. Aqui, nos sete selos, faz-se uma introdução e apresenta Jesus no lugar santíssimo. Então, tem uma relação de lugar santíssimo com os sete selos. Então, a própria estrutura do Apocalipse vai indicar como deve acontecer, né? Essa relação de Jesus no céu e que lugar do santuário celestial Jesus está. Então, neste lugar, o que acontece? Acontece esses eventos que ele vai descrever depois. Então, só pela análise da estrutura do Apocalipse, a gente já consegue entender muita coisa de como deve ser aplicado e em que tempo acontece o cumprimento da profecia, que é descrito lá. Então, no caso aqui, é apresentada a cena no lugar santíssimo e aí fala-se dos sete selos. Depois, avançando esse quadro dos sete selos, vai se encerrar o assunto dos sete selos e vai ser falado o assunto das sete trombetas. E quando fala-se do assunto das sete trombetas, Jesus aparece no lugar santo. Então ele não aparece no lugar santíssimo, ele aparece no lugar santo. Ali quando fala do incensário, está ali dentro do altar de incenso, fazendo intercessão pelos santos. E quando faz essa introdução de Jesus no lugar santo, do Santuário Celestial, né, após encerrar o assunto dos sete selos, vai começar a descrever as sete trombetas. Então a gente viu aqui no capítulo 8, verso 2, quando nós estudamos sobre as trombetas, faz essa introdução de Jesus chegando no altar de incenso e recebendo muito incenso para fazer a intercessão ali por todos os santos, né? Começa ali o seu ministério, o sumo sacerdotal, no santuário do céu, no primeiro compartimento que é o lugar santo. E depois vai mostrar ali que vai finalizar, e aí apresenta-se as sete trombetas. Então, mostrando aqui que quando Jesus ele vai iniciar o seu ministério ali no lugar santo e vai concluir, isso tem relação com as sete trombetas. Então, a própria introdução de cada elemento aqui do Apocalipse vai mostrar em que tempo ele acontece. Por isso que nós mostramos, né? Aqui as sete trombetas, elas acontecem com o início do ministério de Cristo no lugar santo e a sua conclusão quando ele lança o incensário, como diz ali o Apocalipse. E aí vai até a sétima trombeta, que é justamente quando ele lança o incensário, como nós já estudamos ali no sábado passado, quando explicamos as sete trombetas. Foi sábado passado? Não, acho que foi retrasado, né? Sábado passado a gente pegou, a gente explicou sobre as interpretações que existem das trombetas. E aí houve a evolução da história, como foi que aconteceu, né? As interpretações das trombetas. Então, os irmãos estão observando que o Apocalipse, quando vai apresentando cada tipo desse, ele vai com esse mesmo padrão. Faz uma introdução, mostra onde Jesus está no santuário celestial e depois apresenta aquele tipo que ele quer descrever para relacionar esses eventos ao local em que Jesus está no santuário do céu. E quando se conclui o assunto das sete trombetas, o que é que acontece? Então, vamos partir para o próximo quadro, né? Vamos aqui para as sete igrejas, sete selos, sete trombetas. Aí aqui avançando no livro do Apocalipse,
quando termina aqui, nesse próximo quadro, o assunto das sete trombetas, aí vem Apocalipse capítulo 12, né? No capítulo 11 ele fala das trombetas. Aí no capítulo 12 aí vai mudar o tema. Então, ali no capítulo 12 vai apresentar três animais. Vai falar do dragão, depois vai falar da besta e depois do cordeiro. Então, três animais: um animal que surge no mar e outro que surge na terra. Já conhecemos. Depois que apresenta esses três animais, lá na frente, no capítulo 14, é mostrado os 144.000. Depois que é apresentado os 144.000, fala-se das pragas. E aí vai avançando na história até chegar na última praga. Então, com essa estrutura aqui do Apocalipse, o que é que nos é apresentado? Esses três poderes satânicos vão se unir, como a gente já viu aqui, que é representado como o dragão, sendo o paganismo, a besta do mar representando o catolicismo, e esse cordeiro representando o protestantismo, que é o conhecido como os adventistas como protestantismo apostatado. Aí, mas vai ter algum irmão que pode perguntar, mas o dragão, ele não representa o espiritismo? Não foi assim que ele está pegando na igreja, né? Mas a gente já estudou aqui no grupo que o dragão, ele representa o paganismo, porque cada animal representa um reino, né? Assim que a gente estudou em profecia, animal representa reino. O animal que surge do mar, qual é o império ou reino que representa? O Império Romano Papal. Isso aqui é o começo da história, né? O dragão representa que império? Que reino? O Império Romano, a sua fase imperial, que Roma tem duas fases, tem a fase imperial e a fase papal. O dragão representa a primeira fase do Império Romano. Essa besta que surge do mar representa a segunda fase do Império Romano. E depois que o Império Romano cai, surge na América do Norte os Estados Unidos, né, com o protestantismo. E aí a gente pergunta, qual é a religião do Cordeiro, representando aqui os protestantes lá nos Estados Unidos da América do Norte? A religião aqui foi a fundação do protestantismo, por isso que ele é representado pelo protestantismo. A besta que surge do mar é representada por que religião? O Império Romano Papal tinha qual religião? O catolicismo. E o dragão, que representa o Império Romano, qual era a religião do Império Romano nessa fase do início? Era o espiritismo? Os romanos eram espíritas? Não, os romanos não eram espíritas, eram pagãos. Então aqui representa o paganismo. Então, Constantino se converte ao cristianismo e aí o império sai dessa religião pagã e torna-se aqui uma religião cristã. Não é assim que aconteceu na história? Então, o dragão não representa o espiritismo, representa o paganismo, porque a religião do Império Romano, na sua fase imperial, é o paganismo. Depois ele se torna cristão, e aí vem o surgimento da Igreja Católica, e aí o Império Romano passa a ser católico, surge o catolicismo. Depois, com a queda do Império Romano Papal, vem os Estados Unidos como uma potência mundial, e aí naquele território surge o protestantismo. E aqui é representada as três religiões. Estou aqui resumindo para explicar essa questão, porque tem alguns irmãos que vão assistir o vídeo, talvez não tenha essa explicação, né? Mas nós já estudamos esse assunto aqui no grupo. Então aqui só estou contando para quem não conhece essa interpretação, a ver essa correção aqui do dragão, né? A igreja coloca aqui o dragão como sendo o espiritismo, porque mostra aquela passagem de Gênesis, né? Que o dragão, a antiga serpente, como diz Apocalipse, e essa antiga serpente representa Satanás lá no Éden, quando ele se incorporou na serpente e aí foi enganar a Eva para que ela comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ela foi enganada e comeu do fruto e aí pecou. E assim foi que o pecado entrou no mundo. Por isso que Satanás é conhecido como a antiga serpente. Então, como o Apocalipse ele fala do dragão aí como sendo a antiga serpente, não no capítulo 12, se eu não me engano, mas acho que é em outro lugar que fala, né? Mas aqui o dragão no Apocalipse é conhecido como a antiga serpente. E aí, por ser conhecido dessa maneira, como ele se incorporou dentro de um animal ali que foi a serpente, aí houve uma seção espírita, né? Ele entra no animal
e aí começa a falar. Aí, por conta disso, a igreja interpretou que o dragão aqui representa o espiritismo. Mas quando a gente vê o comprimento histórico de cada animal desse, né? O dragão representando o Império Romano na sua primeira fase imperial, depois a besta do mar representando na sua fase papal, e aí a gente tem que analisar qual é a religião do reino nessas fases. E a gente vê que o Império Romano não é espírita, o Império Romano ele é pagão, depois se torna cristão. Então, daqui é que vem uma interpretação respeitando o cumprimento histórico da profecia. O Império Romano aqui representa o paganismo. E é justamente esses três poderes que vão se unir. Os pagãos vão se unir com os católicos e com os protestantes evangélicos. Todos os protestantes, né? Essas três classes vão se unir e vão perseguir nos últimos tempos o povo de Deus, que é chamado ali o povo remanescente, no capítulo 12, que é apresentado no capítulo 14 do Apocalipse, como sendo os 144.000. E quando esses três poderes perseguir o povo de Deus ali remanescente, que é apresentado ali como os 144.000, que traz ali naquele mesmo capítulo uma mensagem que esse povo apresenta, que é as três mensagens angélicas, o capítulo 15 vem apresentando as pragas. E aí vem até chegar na sétima praga. Então, o que é a estrutura do Apocalipse aqui já nos apresenta? Que nesse fim dos tempos, os pagãos, os católicos e os protestantes, eles vão se unir para perseguir o povo remanescente, que são os 144.000, e é esse povo que irá passar pelas sete últimas pragas até chegar na última. Então, pela própria estrutura do Apocalipse, isso reforça a ideia de que os 144.000 eles só serão formados quando chegar nessa fase da história, ou seja, na última geração. Então, tem que ser pessoas que estarão vivas, passarão por essa última perseguição desses três poderes satânicos, irão passar pelas pragas até chegar na última e vão ser trasladados sem ver a morte. Então só pode ser pessoas que nunca morreram e que estejam vivas aqui na última geração que vai passar por essa última perseguição. Só analisando esse quadro, a gente já observa que essa é a ideia aqui dos 144.000. Então veja como é importante, irmãos, nós analisarmos a estrutura do Apocalipse, porque ele vai trazer a luz que vai nos indicar em que momento acontece o cumprimento da profecia. Então, finalizando aqui as sete trombetas e explicado esses eventos até as e aí mostra-se as pragas e vai até a sétima praga, avançando aqui no capítulo 15 e 16, né? Eu não coloquei aqui, mas para mostrar que esses eventos estão relacionados aqui às pragas. Aí a gente vai avançando no Apocalipse e nós temos agora esse quadro com a mesma estrutura. Quando termina um assunto, vai iniciar outro, né? Então, terminando aqui o capítulo 16 com as sete últimas pragas, o Apocalipse no capítulo 17, vai mostrar uma mulher que está sentada sobre um animal que tem sete cabeças e 10 chifres, que foi o assunto que nós estudamos, acho que foi antes das trombetas, se eu não me engano, quando foi perguntado sobre essa questão do Apocalipse 17, que fala desse animal, e que é o oitavo, né, que é a questão lá a oitava cabeça é uma das sete. Então aqui nós vemos apresentado no capítulo 17 esse animal e tinha uma mulher sentada sobre este animal. E aí nós já explicamos que animal em profecia representa reino, o império, e mulher em profecia representa a igreja. E aqui é uma prostituta que nós já vimos que vai dirigir, a igreja que vai dirigir o Estado, né, para fazer essa última perseguição do povo de Deus, que aqui foi relatado anteriormente, sendo os 144.000. Então, no capítulo 17, faz essa introdução, mostrando essa visão desse animal com essa mulher. Depois, apresenta no capítulo 18 a queda de Babilônia. Então, coloquei aqui uma imagem da torre de Babel ali, que representou a Babilônia, né? A queda, porque a história de Apocalipse, quando fala da queda de Babilônia, a origem de Babilônia é lá de Babel, que houve a queda da Torre de Babel, né? E aí vem da palavra Babilônia.
Então, coloquei aqui essa imagem para representar aqui a queda do Império Babilônico, no capítulo 18. E aí, quando se mostra esse animal com essa mulher perseguindo o povo de Deus e no final vencendo o cordeiro com os seus fiéis, aí mostra a queda de Babilônia, que realmente ela cai. E no capítulo 19 é apresentado um cavaleiro sentado sobre o cavalo branco, que é representado por Jesus, e o exército do céu, que vem e aí derrota os seus inimigos. E aí, esse evento aqui representando a segunda vinda de Jesus, quando ele vem como o rei dos reis e dos senhores, como diz lá Apocalipse 19. Nós já vimos aqui que é a vestimenta do rei, vermelho e branco, né? Como a dos cavaleiros também, eles se vestiam de vermelho. Aí representando a vingança e o branco, né, do cavalo, né, ou da veste real, representando a pureza. Então aqui nós vemos que quando esse último império cair, isso acontece na segunda vinda de Jesus. E aí de fato ele vem a sua queda. Então aqui na sétima praga, quando é mostrado esse último reino que vai cair, vem esse cavaleiro e esse rei também, né? Aparece como a figura do cavaleiro e também como o rei dos reis, senhor dos senhores. Aí mostra Jesus, de fato, aqui derrotando por completo aqui esse reino, que ele cai. Então isso acontece aqui após finalizar o assunto da sétima praga. Aqui já é uma outra visão, mostrando os reinos deste mundo, como nós já vimos. Um que perseguiu o povo de Deus até chegar no último, e aí haver a queda de todos os reinos com a segunda vinda de Jesus. E quando o Apocalipse apresenta essa cena, aqui até o verso 19, aí avançando, nós temos um outro quadro. Então, finalizou aqui, capítulo 19, esse cavaleiro e rei vem para vencer. No capítulo 20 é mostrado de que Satanás ele é aprisionado aqui neste mundo, né, após a vitória de Jesus com o seu povo, e depois eles vão ao céu, né? Nós sabemos. E aí mostra essa prisão de Satanás, e no capítulo 20 verso 11, é mostrado um trono, onde acontece um juízo. O grande trono branco, onde as nações são julgadas. Então, aqui durante a prisão de Satanás, haverá um juízo no céu. E aqui, nesse juízo, que a gente sabe que acontece no milênio, após esse juízo, vai ser aplicado a sentença do julgamento, que é a destruição dos ímpios. E aqui cumpre-se a segunda morte, que o Apocalipse fala, que é a aplicação desse juízo que foi feito no céu, a comprovação daquilo que Deus decidiu, né, de fato. E quando se concluir esse juízo e a aplicação do juízo, aí o Apocalipse apresenta ali no capítulo 21 a cidade santa, a Nova Jerusalém, no capítulo 22, né? Mostrando ali as belezas do lugar e que Deus vai estar com o seu povo por toda a eternidade. E assim finaliza o livro do Apocalipse. Então, nesses últimos capítulos, né, a gente observa que há uma ordem cronológica, né, mostrando ali a última perseguição do povo de Deus, reinos deste mundo, até chegar no último, e assim a conclusão com a prisão de Satanás, o juízo e a aplicação do juízo e a destruição do mal por definitivo aqui na terra, o fim do pecado, da dor e de todo o sofrimento causado que foi trazido pela transgressão da lei de Deus, e assim o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra para sempre. Então, essa é toda a estrutura que acontece do livro do Apocalipse em relação a eventos, né? Que a gente fez no início uma análise em relação a textos. E agora nós estamos fazendo uma análise em relação a eventos. Desde o primeiro evento, lá no início do livro do Apocalipse, até chegar aqui nesses últimos eventos que o Apocalipse apresenta. Então, fizemos duas análises do Apocalipse em relação ao texto e em relação aos eventos, como ele é dividido. Então, veja quando nós apresentamos aí o Apocalipse dessa maneira, a gente tem uma visão ampla, né, de como acontece aí os eventos do Apocalipse. E quando vamos aplicar, a gente consegue entender e localizar em que momento cada evento acontece, com mais precisão. E só analisando a estrutura do Apocalipse. E quando vamos para os textos, e aí vamos aplicar na linha do tempo, da forma como a estrutura do Apocalipse apresenta, aí a gente vê que de fato é dessa forma. Por isso que é importante estudar a estrutura de cada
parte do Apocalipse para entender em que momento aquele evento está acontecendo, como nós fizemos com as trombetas. E aí não tem como duvidar que realmente essa é a compreensão correta e a localização no tempo em que acontece o cumprimento das profecias que estão relatadas neste livro e vistas por João. Pegar com clareza como é que acontece o cumprimento profético no Apocalipse. Por isso que eu expliquei para os irmãos no sábado, quando estudamos sobre as trombetas. Quando analisamos a estrutura e depois fomos pegando trombetas após trombeta e ver se não há uma harmonia perfeita com a estrutura do Apocalipse. E aí essa junção de peças, como se fosse um quebra-cabeça, né? Encaixando peça com peça até conseguir formar a imagem completa daquilo que foi pensado no Apocalipse. E aí vemos que há uma harmonia perfeita. E não tem como duvidar que é dessa maneira que se cumpre. Então, feito essa análise da sequência de eventos desde o primeiro capítulo do Apocalipse até o último, nós colocamos aqui um quadro geral onde nós vemos a relação que apresentamos no início do santuário celestial com os eventos que são descritos aqui no Apocalipse. Então, os irmãos podem observar aqui na imagem acima é Jesus no santuário e as imagens de baixo os elementos do Apocalipse, né? As sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete pragas e no fim a cidade santa. Coloquei aqui uma divisão no meio com esse traço, esses traços amarelos, né? Para mostrar aqui a ideia do livro, né? Então, quando o livro é aberto, a gente vê Jesus aqui na primeira parte do livro, do lado esquerdo, no lugar santo, depois no lugar santíssimo. Na outra parte do livro, a gente vê Jesus no lugar santo e depois ele saindo do lugar santíssimo. Então, essa localização e onde Jesus está tem a ver com os elementos aqui das trombetas, né? Então, aqui na primeira imagem acima, que mostra Jesus no lugar santo, ali João vendo, é declarada as sete igrejas. Ou seja, então, quando Jesus está no lugar santo, acontece aqui a fase das sete igrejas. Quando termina aqui o assunto das sete igrejas, aí mostra Jesus no lugar santíssimo, mostrando aqui os. Então, os sete selos, eles acontecem quando Jesus está no lugar santíssimo. Vem as trombetas, que praticamente está ali no meio do livro, né? Mas que tem, antes de apresentar as trombetas, mostra que Jesus no lugar santo. Então, as trombetas acontecem quando Jesus está no lugar santo até a finalização desse ministério. Que eu acho melhor até colocar as trombetas aqui na reta dessa imagem, né? Porque aí fica a melhor compreensão, né? Depois eu conserto aqui. Aí depois vai falar sobre as sete últimas pragas. E aí, isso acontece quando Jesus está terminando o seu ministério no lugar santíssimo, né? Quando ele sai de lá e aí veste as suas vestes reais e vem como o Rei dos Reis. E após tudo isso, vai vir a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Analisando esse quadro de Jesus no Santuário Celestial com os eventos que aparecem no Apocalipse, aí nós observamos que tem uma relação. Então, aparece no Santuário Celestial, faz uma introdução, apresenta um elemento. Então, apareceu Jesus no lugar santo, apareceu as sete igrejas. Apareceu Jesus desculpa. Apareceu Jesus no lugar santíssimo, aparece os sete selos. Aparece Jesus no lugar santo, aparece as sete trombetas. Aparece Jesus saindo do lugar santíssimo, aparece as sete pragas. Então, essa introdução de santuário com cada elemento do Apocalipse é para mostrar quando eles se cumprem. As sete igrejas, elas acontecem quando Jesus está no lugar santo. Os sete selos, eles acontecem quando Jesus está no lugar santíssimo. As sete trombetas, elas acontecem quando Jesus está no lugar santo. As sete últimas pragas, elas acontecem quando Jesus termina seu ministério no lugar santíssimo. E aí vem a nova Jerusalém. Então, com essa análise da estrutura do Apocalipse, nós encaixamos
perfeitamente quando acontece o cumprimento das sete igrejas, dos sete selos, das sete trombetas, que nós vimos sábado retrasado, e das sete últimas pragas. Por isso que há essa importância de estudar a doutrina do santuário. Aqui nós estamos só analisando em que lugar do santuário celestial Jesus está. E quando nós sabemos onde ele está, nós sabemos quando acontece cada evento desse do Apocalipse, que é feito em sétimos, né? Sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete pragas. E só aqui analisando esse quadro geral, não tem como errar a aplicação das sete trombetas, né? Que é a parte mais complicada aqui do Apocalipse, né? Porque tem muito simbolismo. Como não tem como errar aqui os outros eventos também, porque aqui nós estamos localizando no tempo quando é que eles acontecem. Então, nós adventistas como estudamos a doutrina do santuário, nós sabemos que evento acontece, cada descrição aqui do Apocalipse, né? Localizando Jesus aqui no lugar santo e no lugar santíssimo, e aqui no lugar santíssimo a partir de 1844, cumprindo assim o ritual do santuário, quando o sumo sacerdote ele primeiro oficiava no lugar santo e depois ele ia para o lugar santíssimo. Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele também cumpriu esse mesmo ritual. E aqui o livro do Apocalipse divide-se nessas duas partes, mostrando essa mudança de ministério de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo. E relacionando isso a esses tipos que aparecem aqui no Apocalipse, das igrejas, selos, trombetas e pragas. Por isso que há essa relação de santuário com esses tipos aqui do Apocalipse. E assim nós aplicamos de maneira correta o tempo em que cada tipo desse do Apocalipse se cumpre. Ficou claro aí para os irmãos? Até aqui, alguém fez alguma pergunta, tem alguma dúvida? Eu estou aqui falando, mas eu não consigo aqui observar as mensagens que aparecem no chat aí, né? Se alguém está fazendo alguma pergunta. Não fizeram. Não tem perguntas? Não. Pronto. Porque aqui eu estou apresentando o notebook, né? Aqui aparece a apresentação geral, ocupa toda a tela. Não consigo enxergar aqui a plataforma para poder ver o chat. Bom, então, se nenhum irmão não tem dúvidas do que foi apresentado até aqui sobre o Apocalipse, né, na estrutura, tanto textual como de eventos, vamos continuar. Então, já pensou se nós fizéssemos o estudo do Apocalipse assim, só analisando a estrutura do Apocalipse, como é que ela é organizada? Já saberíamos como é que se cumpre na linha do tempo cada evento que é descrito no Apocalipse, né? A gente não teria essa confusão que acontece hoje. Então a gente pegaria essa estrutura do Apocalipse, lendo os textos e relacionando com o santuário do céu. Aí a gente observa que tem essa configuração, né, esse padrão. Então, visto todos esses elementos do Apocalipse, vamos ver agora o que acontece entre esses eventos, porque aqui nós analisamos os eventos de modo geral. Mas quando há uma descrição de de alguns eventos desses do Apocalipse, né? Nós observamos que há alguns eventos que acontecem entre os eventos. Por isso eu coloquei aqui, né? Inter-eventos. Então, são eventos que acontecem no meio ou entre os eventos. Isso também é observado no Apocalipse. E que também traz alguma informação importante do que está acontecendo ali, né? Porque se está acontecendo isso no Apocalipse, eventos dentro de eventos, né, para fazer uma separação, é porque existe alguma coisa ali importante a ser tratada. Então, quais são esses eventos que acontecem dentro dos eventos do Apocalipse? Tem um evento que acontece entre as igrejas. Por isso que eu não coloquei aqui. Elas são sequenciais, né? Parece primeira igreja, segunda, terceira, quarta, quinta. O Apocalipse no seu texto não faz nenhuma interrupção para apresentar outros eventos entre esses eventos das sete igrejas. Em relação aos sete selos, aí nós observamos que há eventos que acontecem entre os selos. Então, do primeiro selo ao sexto, ele também acontece da maneira sequencial. Mas quando chega aqui no sexto selo, aí ele coloca eventos que acontecem entre o sexto e o sétimo selo. Então, quando chega aqui no sexto selo, sai do capítulo 6, entra no capítulo 7 do Apocalipse, aí é relatado que há quatro anjos segurando os quatro ventos que há sobre a terra.
e que eles estão segurando os ventos até que sejam selados os servos do nosso Deus. Selamento é mostrado no verso 17, ali apresentando os 144 mil, que são o número dos selados. Então, quando sai do sexto selo e vai para o sétimo, acontece aqui esse evento, né? Os ventos serem ali retidos até que sejam selados o céu do nosso Deus. E aí, quando soltam-se os ventos, completou-se o número dos 144 mil. E quando isso acontece, vem as sete últimas pragas, e aí, ao fim, vem o sétimo selo, quando houve silêncio no céu por quase meia hora. Que é a segunda vinda de Jesus. Entre o sexto selo e o sétimo, acontece esses eventos aqui, né? A soltura dos ventos, o selamento dos 144 mil. Aqui é uma informação que o Apocalipse apresenta como eventos dentro dos eventos aqui dos sete selos, né? Entre o sexto e o sétimo selo. Então, isso aqui quer nos indicar alguma coisa, né? Que acontece entre o sexto e o sétimo selo. Então, saindo dessa estrutura aqui do sexto e do sétimo, esses dois eventos aparecem, os ventos retidos e os 144 mil selados. Quais são agora os outros eventos que estão dentro dos eventos do Apocalipse, né? Os eventos que a gente fala aqui, as sete igrejas, sete selos, sete trombetas e sete pragas. Então, saindo aqui dos selos, que apresentam esses eventos aí dos ventos e dos 144 mil, nós vamos para a continuação do Apocalipse, né? Quando termina os selos, aparece as trombetas do Apocalipse. E as trombetas do Apocalipse também acontece eventos entre eventos, né? Que também ocorre aqui na sexta e na sétima, né? A gente viu lá sexto selo, sétimo selo. Agora aqui é sexta trombeta e sétima trombeta. Então, também mostra-se desses eventos, né? Entre eles. E é o que aparece ali no capítulo 10 verso 1. Quando nós estudamos as trombetas, nós já vimos essa estrutura aqui. Quando se cumpre a sexta trombeta, o capítulo 10 vai falar do livrinho, que aqui aconteceu o grande desapontamento, e depois no capítulo 11 verso 1, vai falar do juízo do povo de Deus. E aí, quando se cumpre esses eventos, aí vai até a sétima trombeta, no caso, né? Então, aqui no Apocalipse, aparece nos seus, sexto e sétimo selo, os eventos da soltura dos ventos, e ali a formação dos 144 mil. E aqui na sexta trombeta e sétima, aparecem esses eventos do grande apontamento e do juízo. E aí, por fim, se cumpre a última trombeta. Então, nos selos e nas trombetas aparecem esses eventos entre eles. Tem mais algum evento do Apocalipse que acontece eventos entre eles? Vamos ver. Não tem, né? Então só tem os selos e as trombetas, que aparecem esses eventos que acontecem entre eles. Aqui apresentando num quadro geral sobre esses eventos entre eventos, né? Nós vimos aqui do primeiro à sexta trombeta, Jesus aqui no lugar santo. Aí vem aqueles eventos que acontecem entre a trombeta, né? Destaquei aqui as trombetas, né? Aí Jesus do lugar santíssimo, quando inicia o juízo. Então, isso acontece entre a sexta e a sétima. Quando termina o juízo, vem a sétima trombeta. A sétima trombeta acontece o fim do juízo, e aí fala-se do sexto selo, liberando os ventos e a formação dos 144 mil, que vai passar por essa última grande tribulação. E nesse momento, Jesus já saiu do lugar santíssimo, né? Vestiu as suas vestes reais, porque aqui acima. E aqui, durante essa grande tribulação, Jesus, no fim, vai aparecer ao seu povo remanescente desses selados, que são os 144 mil, que acontece aqui justamente no tempo do cumprimento do sétimo selo. Aqui nós mostramos esse quadro desses eventos que acontecem entre esses eventos e na sequência, né? Das trombetas, chego na sétima trombeta, se cumpre ali no sexto selo, onde solda-se os ventos, é formado os 144 mil selados, que vão até o fim, até o sétimo selo, do qual houve silêncio no céu por quase meia hora, e aí aparece o Rei dos Reis, que saiu do lugar santíssimo para resgatar o seu povo e libertar dessa escravidão do pecado e conceder a vida eterna
a todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, aqui esse é o quadro que apresenta esses eventos que acontecem entre os selos e entre as trombetas. Então, colocando aqui da sexta à sétima trombeta, a sexta trombeta, nós já vimos que ela se cumpriu no dia 11 de agosto de 1840, com a queda do Império Turco-Otomano. E quando se cumpre a sétima, é terminado o tempo de graça. Aí vem o cumprimento do sexto selo, para esses que vão presenciar os sinais da volta de Jesus, que é descrito ali no sexto selo, e recebê-lo no céu sem passar pela morte, que é o povo remanescente. Então, esses são os eventos que acontecem entre os eventos. Então, explicamos como é dividido o Apocalipse em relação ao texto, em relação aos eventos, e que tem eventos que acontecem entre esses eventos. Agora, nós vamos analisar o Apocalipse em relação aos sétimos, porque o número é um número que é muito focado no Apocalipse, né? E nós sabemos que tem essa relevância aí, o número 7, que nós sabemos que Deus, na criação, ele criou o mundo em 7 dias, né? E no sétimo descansou. Então, o dia do Senhor aí como um dia de descanso é o sétimo, é o sábado, né? Que a palavra sábado significa descanso. Então, esse número que acontece aí do Gênesis, o sétimo, ele é usado de modo especial aqui no Apocalipse. Quando a gente já viu aqui as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas. Então, aqui no Apocalipse, no capítulo 11, no capítulo 1, verso 11, continuando aquele texto que nós apresentamos no início, né? A análise do Apocalipse, tendo a ilustração do livro. Diz, o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas, né? Então aqui é a primeira vez que aparece o número 7 aplicando ao simbolismo do Apocalipse e relacionando aqui as 7 igrejas. Então, a gente vê essa questão do número 7 presente no Apocalipse. E aqui nesse quadro nós apresentamos eventos que aparecem no Apocalipse e que têm o número 7. E colocamos aqui a mesma estrutura de um livro, né? Aqui do lado esquerdo, o primeiro símbolo que nós lemos ali do Apocalipse são as 7 igrejas. Então, seguindo aqui a sequência, né, de cima para baixo e passando para a próxima fileira, vem aqui as 7 igrejas, depois o Apocalipse vai falar de 7 espíritos, depois fala-se de 7 candeeiros, depois eles, na próxima fileira fala-se de 7 estrelas, que é o desenho da estrela, né? Para representar 7. Depois ele fala-se de mandamentos, de transação de mandamentos, né? Estamos falando ali do número, do sétimo, como é que diz? Número 7 relacionado a mandamentos, quando fala da transgressão do adultério, se eu não me engano ali, né, quando fala das igrejas, né? Que é a transgressão a violação do sétimo mandamento. Fala ali também dos 7 espíritos como sendo 7 chamas, se eu não me engano. Aí fala do número 7. Depois vai falar assim dos 7 selos, que é conhecido pelos irmãos, né? Aí mais na frente fala de chifres, 7. E também fala de 7 olhos, falando do cordeiro, né? E quando ele tinha 7 olhos. Aí mais na frente só vai falar de número 7 ou a ideia de número 7, né? Vai falar, porque eu coloquei aqui algumas coisas que, por exemplo, do mandamento, né? Falar do sétimo mandamento que é violado. Quando Jezabel faz os servos de Deus adulterar com ela, né? Então, a violação do sétimo. Então, não vai falar exatamente o número 7, né? Mas apresenta-se a ideia de 7, né? Então, quando vem aqui no Apocalipse, vai falar de 7 anjos, né? Quando fala ali que eles estão 7 anjos diante do trono de Deus, que aí vai falar das 7 igrejas, né, dos 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, fala-se de uma participação de anjos também, né? E quando fala ali de anjos, fala de 7. Até chegar ali no meio do Apocalipse, quando fala das mensagens angélicas, fala dos anjos, e aí tem o 7 relacionado ao ministério dos anjos, né? Que são 7 anjos que sempre estão ali participando dos eventos que acontecem no Apocalipse. Depois fala assim aqui na fila do lado direito, as 7 trombetas, que são esses anjos que tocam as trombetas. Fala-se ali dos 7 trovões, e João ouve, aí escreve, depois o anjo diz que não escreva o que eles dizem.
e ele não escreve no Apocalipse, né? Depois fala de uma multidão, onde parece é um terremoto e 7.000 são mortos, ali no Apocalipse capítulo 11, se eu não me engano, fala isso aqui. Aí depois fala-se do dragão, que tem 7 cabeças e 10 chifres, Apocalipse 17, né? Fala-se de 7 reis no mesmo capítulo, né? E fala de animais que tem que representam aqui as cabeças, né? São 7 cabeças. Mais na frente fala-se de 7 taças, que são as 7 últimas pragas. Depois fala, antes fala do capítulo 17 de 7 montes e mostra que Jesus com a coroa, né? São 7, né? Uma dentro da outra, né? E aí finaliza esse assunto de 7 que aparece no Apocalipse. Esses são os elementos que aparecem aí com o número 7. Só para os irmãos entenderem como é que acontece essa questão de sétimos do Apocalipse, né? Então a gente vê muitos relatos do número 7, 7, 7, 7, 7, para mostrar que o número 7 ele tem uma importância muito grande para Deus. E como foi esse número 7 vem da criação, né? Que foi o sétimo dia que Deus escolheu para que o homem descansasse. Então a gente vê aqui a importância do sétimo dia como sendo para adoração a Deus, né? Então o grande conflito do Apocalipse, ele tem justamente essa relação do número 7 como participando ali do conflito. Quando fala ali os anjos de Apocalipse 14, quando faz uma referência a Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, ali no capítulo 14 do Apocalipse, quando fala das 3 mensagens angélicas, faz uma referência ao sétimo dia da semana que Deus abençoou e santificou para que ele fosse adorado. Então, ali no centro da mensagem do Apocalipse aparece ali o sétimo dia para ser um dia de descanso e de adoração a Deus. Então, aqui mais um elemento central que nós observamos no Apocalipse, de que o grande conflito tem a ver com adoração. E esse dia que Deus requer do seu povo é o sábado, o sétimo dia da semana. Então, coloquei aqui no centro só para mostrar que aqui é em relação aos temas, né, do Apocalipse. A gente observa que nessa guerra entre Miguel e o dragão tem referência também aqui a um dia de adoração que é o sétimo dia da semana. E agora vamos analisar os símbolos do Apocalipse. Como é que o Apocalipse ele apresenta os símbolos? Como é o simbolismo do Apocalipse? Quando nós vamos estudar o livro do Apocalipse, ele tem muitas figuras e muitos símbolos que a gente lê e acha muito místico, né? Não consegue entender muito bem o simbolismo do Apocalipse, né? Ali fala de muitos animais, fala de cavalos, né? De besta e mulher assentada sobre a besta. Então tem muito simbolismo ali e cada símbolo desse existe uma explicação que a própria Bíblia apresenta, né, como nós já conhecemos. Então, para entender o Apocalipse, nós temos que pegar esses símbolos e tentar achar o seu significado na própria Bíblia. Então, quando nós aí analisamos o livro do Apocalipse, nós observamos que ele é cheio de simbolismo. E a ideia do Apocalipse é trazer isso, né? Quando a gente vê aqui as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, a gente vê que há esse paralelismo também de ideias, né? De trombetas, selos e igreja, né? Quando a gente abre o livro do Apocalipse. Então, no período da igreja, do sétimo selo, da sétima trombeta, tudo isso vai finalizar com as pragas, né? Então, as pragas elas ficam no centro, basicamente, mas também no fim, né? Mostrando aí que o final de tudo vai culminar aqui nas pragas. Por isso que eu coloquei aqui a taça das pragas no meio do livro, que é ali no capítulo 15, né? Quando começa ali as pragas. Então veja se a história que acontece no Apocalipse com os símbolos não tem essa relação, né? Então aqui nós colocamos que esses elementos do Apocalipse, ele é através dos temas ou histórias que ele é contado, né? Então a gente vê aqui no início, que as 7 igrejas, ela conta a história do povo de Deus, do capítulo 1 ao capítulo 3. Depois vem os 7 selos, que aí continua a história do capítulo 4 até o capítulo 7. Depois vem a história das 7 trombetas, que vai do capítulo 8 até o capítulo 13. No capítulo 14, a mensagem do terceiro anjo é dito que aqueles que adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca
na testa ou na mão, eles vão sofrer a ira de Deus. Então, a ira de Deus é manifestada através das sete últimas pragas. Então, ali na mensagem do terceiro anjo é apresentada as pragas do Apocalipse. Então, mesmo que não diga o assunto das pragas, mas ele vai ter elementos ali que vai passar a ideia de que existe, né? Como eu coloquei aqui no Apocalipse em relação aos sétimos. Não vai ter o número 7, mas na própria história vai passar-se uma ideia de que há o assunto relacionado ali. Então aqui no o capítulo 14 não é para explicar as pragas, né? As pragas são explicadas a partir do verso do capítulo 15 e 16. Mas aqui nas mensagens angélicas tenham-se uma ideia da adoração à besta e aqueles que vão participar desse sistema, vai que receber a marca da besta, vão sofrer as pragas, né? Por isso que vem aqui o símbolo das pragas aqui no capítulo 14 do Apocalipse. No capítulo 15, no capítulo 16, vai mencionar e as pragas elas acontecem quando há o toque da sétima trombeta. Por isso que eu coloquei aqui o símbolo da sétima trombeta. Só um minuto, irmão. Então, do capítulo 15 ao capítulo 16, no toque da sétima trombeta, acontece as sete últimas pragas. Aí, do capítulo 17 até o capítulo 20, é mostrado a luta que acontece com aqueles que foram selados, os seguidores do Cordeiro, que o capítulo 17 vai mostrar que no final eles vão vencer, junto com o Cordeiro. Capítulo 18 vai falar da queda de Babilônia e desses que vão ser os vencedores. No capítulo 20 vem ali a prisão de Satanás, né? E o livramento desse povo. Então aqui fala assim esse povo remanescente que é descrito aqui nessa última batalha são os selados. Por isso que eu coloquei aqui a imagem do selo, porque é esse povo que está relacionado a essa batalha aqui do capítulo 17 ao capítulo 20. E no capítulo 21 ao capítulo 22 é mostrado ali a cidade santa e a igreja de Deus que vai se reunir com ele. Por isso eu coloquei aqui o símbolo da igreja. Então, na história do Apocalipse, passa-se aqui esse paralelismo, né? Como coloquei aqui no início, mostrando que quando se fecha o livro e abre, a gente vê uma repetição dos elementos ou da história do Apocalipse, uma página e outra, né? Como fosse um carimbo, né? Você carimba e quando abre, é repetido o que está numa folha na outra folha. Então, aqui, quando nós estudamos a história do Apocalipse, nós vemos essa, esse padrão que acontece como se fosse de um livro, né? Por isso que eu coloquei aqui no início que quando se abre o livro, quando se conta a história do Apocalipse, ali com os símbolos, há uma repetição de símbolos. Quem olha assim, à primeira vista, não entende, né? Mas como é que se repete se é uma sequência, né? Primeiro vem as sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete pragas. E vai se repetir isso aqui, né? Trombeta, selo e igreja, né? Mas ali analisando a história do Apocalipse, né? Dos capítulos. O que envolve ali, tem uma palavra que dá a entender que tá falando das pragas, e aqui o capítulo 14 que a gente viu aqui, né? Então, quando a gente analisa a história do Apocalipse em relação aos símbolos, a gente vê que há essa repetição de elementos, não diretamente, mas indiretamente, né? Por isso que a gente consegue enxergar aqui esse padrão de um livro fechado e quando se abre, a repetição nos lados, nas páginas e no centro, uma mensagem. Então vimos aqui mais uma informação, né? Que nesse conflito que vai acontecer entre Miguel e o Dragão, que está relacionada às três mensagens angélicas, e analisando os sétimos, com o sétimo dia da criação, que é um dia de adoração, então tem a ver com adoração, esse conflito que acontece no Apocalipse, com o povo remanescente, né, que são os 144 mil. Então, aqueles que se recusam a adorar a Deus neste dia santo, que é o sétimo, o sábado do Senhor, eles vão receber a marca da besta e aí vão sofrer as sete que é mencionada ali na terceira mensagem angélica. Então, há uma mensagem central no Apocalipse, que é a vitória de Cristo sobre o anjo caído, Satanás. Existe uma mensagem que vai derrotá-lo, que é as três mensagens angélicas, um dia de adoração, que é o sábado, e aqueles que se recusam a adorar a Deus neste dia vão receber a marca da besta e vão receber as pragas do Apocalipse. Então, a cada análise que nós fazemos aqui do Apocalipse, vai se trazer uma mensagem central no meio de tudo isso, né?
fala-se de uma mesma situação, só que de um outro aspecto. Então, estudando aqui o Apocalipse, nós observamos isso, né? Que há essa relação. E aí a gente entende que na própria estrutura do Apocalipse que nós vimos no início, tem uma harmonia, né? Nessas aplicações que nós estamos fazendo aqui do Apocalipse. E analisando aí os símbolos, nós aqui vamos começar com as sete igrejas. Então, quando fala-se das sete igrejas, aqui em relação à primeira igreja, nós vemos que Jesus ali é mostrado entre os castiçais. Aqui o castiçal que foi colocado é do santuário terrestre, né? Mas quer dizer, candeeiros não é o candelabro, né? Aqui é o candelabro do santuário terrestre. O candeeiro, sete, vamos dizer assim, sete suportes, né? Na horizontal. E aí Jesus pode andar entre eles. É diferente, né? Eu coloquei aqui o candelabro só para a gente entender que isso é uma referência à doutrina do santuário. Então, aqui na primeira igreja é apresentado Jesus ali entre os castiçais, né? Na segunda igreja aqui do Apocalipse, faz uma referência a um altar de sacrifício. Na terceira, igreja do Apocalipse, é mostrado que há uma perseguição, fala de morte ali, né? Do povo de Deus. Ser fiel até a morte. Na quarta igreja, é mostrado ali o Filho de Deus com olhos de fogo e pés de latão reluzente. Para mostrar aqui que aquele que traz esse espírito que fala às igrejas é o Filho de Deus. Aí aqui falando da sua forma glorificada. Na quinta igreja é falado ali de sete estrelas, né, que estava ali nas mãos do Filho de Deus. Na sexta igreja é falado em relação ao Filho de Deus, que é aquele que tem as chaves da morte. E quando vamos para a sétima igreja, nós vemos ali que acontece o juízo do povo de Deus. E ali com a participação do Filho de Deus, quando ele entra no lugar santíssimo para fazer juízo. Então a gente observa que esses eventos aqui estão relacionados ao Filho de Deus, né? Além de ser a perseguição da igreja, eu lembrei agora aqui da terceira igreja. Porque aqui são fatos relacionados ao Filho de Deus. Aqui a espada é porque fala também ali que Jesus ele tem uma espada de dois gumes. Então aqui mostra Jesus na primeira igreja do Apocalipse nos castiçais. A segunda igreja do Apocalipse mostra ali no altar de sacrifício, para essa ideia ou no altar de incenso. Na terceira igreja fala que ele tinha uma espada de dois gumes. Na quarta igreja fala que ele tinha. Na quinta igreja fala que ele tinha sete estrelas na mão direita. Na sexta igreja fala que ele tinha a chave da morte, porque ele venceu, né, morreu e ressuscitou. E na sétima igreja passa essa ideia de que ele vai vomitar, que vai fazer juízo com aqueles que rejeitaram o evangelho. Então, como nós lemos aqui o Apocalipse em relação às sete igrejas, nós vemos esses elementos que aparecem relacionados ao Filho de Deus. Fala dos castiçais, do altar, da espada de dois gumes, dos olhos de fogo, pés de latão reluzente, a forma glorificada. Fala de sete estrelas, fala que eles têm a chave da morte e aqui o juízo, que fala que vai vomitar aqueles que são mornos. Então, esses são os elementos que aparecem ali nas sete igrejas que aparecem do Apocalipse. Quando nós avançamos para os sete selos do Apocalipse, nós vemos aí no primeiro selo falando-se de um cavalo branco, no segundo selo fala-se de um cavalo vermelho, no terceiro selo fala-se de um cavalo preto, no quarto selo fala-se de um cavalo amarelo. No quinto selo fala de um altar de sacrifício onde os mártires são mortos. No sexto selo, fala-se de sinais no céu, o escurecimento do sol, da lua e das estrelas. E no sétimo selo, fala-se que houve silêncio no céu por quase meia hora. Fala aqui de. Coloquei aqui um relógio para falar, para mencionar a hora, né? Ou tempo. Então, vai chegar o tempo que acontece a segunda vinda de Jesus, que é a meia-noite, né? Como diz a parábola, das 10 virgens. Então, aqui, quando nós analisamos os sete selos, esses são os elementos que aparecem em cada selo. Avançando aqui na história, é contada aqui as sete trombetas. A primeira trombeta, nós já vimos que onde aparece ali as chamas que acontecem na terra. A segunda trombeta acontece ali no mar, é uma descrição que acontece no mar.
A terceira trombeta acontece nos rios. A quarta trombeta acontece ali, é, o crescimento do Sol, da luz das estrelas, ali, quando menciona-se a terça parte. A quinta trombeta fala-se de gafanhotos, que sai do poço do abismo. A sexta trombeta fala-se do rio Eufrates, por isso que eu coloquei aqui uma imagem parece do rio. E a sétima trombeta é o fim do juízo. É quando ali Jesus ele recebe a posse do reino e vem como rei dos reis. Ele sai do lugar santíssimo, termina o juízo e aí termina o tempo de graça e toca-se a sétima trombeta, como nós já estudamos. Então, esses são os elementos ou símbolos que aparecem aqui quando se fala das sete trombetas. E quando falamos das sete pragas, né, das sete últimas pragas, quando nós estudamos, nós vimos esses elementos acontecendo também. E isso tem a ver com a explicação também das pragas. A primeira praga, a gente vê que acontece ali a úlcera, né, entre os homens ali em terra. A segunda acontece ali no mar. Quando os rios, no mar, né? No mar, a terceira que acontece nos rios, quando se transforma as águas em sangue. As a quarta praga acontece com o sol, aquele superaquecimento que queima os homens. A quinta praga acontece, fala aí sendo derramada sobre o trono da besta. A sexta praga também tem relação ali com os rios. E a sétima praga, ela acontece no ar. Coloquei aqui esse símbolo aqui para simbolizar o ar. Então, quando nós estudamos as sete últimas pragas, nós vimos que isso tem uma explicação também, né? Essa relação. E aparecem esses elementos. Aqui só para ilustrar a quinta praga que acontece sobre o trono da besta. E aqui no trono da besta, ele está localizado justamente no centro do mundo, né? Ali na Europa, na Itália. Então é o trono universal, né? Fica bem no centro do mundo, talvez para simbolizar isso, né? Que ele é o centro aqui que está governando todo esse planeta até Deus vir estabelecer o seu reino. Então vimos aí os símbolos que aparecem nas sete igrejas, sete selos, sete trombetas e sete pragas, quando nós lemos o Apocalipse. Agora vamos apresentar as semelhanças que existem no Apocalipse, porque existem símbolos ali que mostram semelhanças e diferenças. Primeiro vamos mostrar os símbolos que acontecem semelhanças entre elas, né? Então, quando se fala ali das igrejas e selos, a gente observa que tem semelhanças entre elas. E eu não coloquei aqui a passagem, esqueci de colocar. Mas aqui as passagens para relacionar as semelhanças, né, das sete igrejas e dos sete selos, ó, eu não coloquei. Porque eu ainda estava montando esse material. Aí eu não coloquei. Mas vamos passar aqui então. Deixa eu ver se eu coloquei das trombetas. Das trombetas eu coloquei. Foi na época que eu estava estudando. Então, aqui as trombetas, a primeira trombeta acontece em terra. As pragas também acontecem na terra. A segunda trombeta acontece no mar. A segunda praga também acontece no mar. A terceira trombeta acontece nos rios e fontes das águas. A terceira praga também acontece nos rios e na fonte das águas. A quarta trombeta afeta o sol, a lua e as estrelas. A quarta praga tem a ver com o sol. A quinta trombeta, adoradores da besta. Apocalipse 9, verso 4. Na quinta praga, ela também acontece ali no trono da besta, também tem relacionado à besta, né? A sexta trombeta, ela acontece ali no rio Eufrates. A sexta praga também menciona-se o rio Eufrates. A sétima trombeta fala-se de Saraiva e na sétima praga também fala-se de Saraiva. Quando fala-se da sétima trombeta, que foi vista a Arca da Aliança, e aí quando foi vista ouvir voz de trovões, né? Terremoto e uma grande saraivada. E a grande saraivada acontece na sétima praga. Então aqui são as semelhanças que há. Eu vou ficar devendo os irmãos, né? A semelhança entre as igrejas e os selos. E aqui acontecendo e aqui eu mostrei os irmãos, né, as semelhanças entre as trombetas e as pragas. Porque são muitas coisas que eu faço, irmãos, aí às vezes passa batido assim no material e não concluí, né? Aí só para os irmãos terem uma ideia de como é o Apocalipse. Aqui relacionada às pragas.
Nós, quando estudamos as pragas, nós vimos que isso tem relação com o que aconteceu no Egito, né? No Egito aconteceu as pragas, que é uma ilustração das pragas que tem a ver com o Apocalipse. Então, lá nas pragas do Egito, a sexta praga ali fala de úlceras. Êxodo capítulo 9 verso 10. Na Babilônia mística também fala de úlceras, quando fala-se das pragas, que é justamente a primeira praga. Apocalipse 16, verso 2. Na Babilônia, ali do Apocalipse, fala-se da segunda praga acontecendo no mar. Já no Egito, fala-se da primeira praga acontecendo no rio. Êxodo 7, verso 20. E aqui, no Apocalipse, a terceira praga fala de rios e fontes das águas. Apocalipse 16, verso 4. Então, aqui na segunda praga do Apocalipse não tem nenhuma relação aqui no Egito, né? Não aconteceu nenhuma coisa, nenhuma praga no Egito relacionada a mar, né? Mas aqui a rio já acontece. Então, aqui no Apocalipse fala de uma praga que acontece no sol. No Egito não teve nenhuma relação de praga no sol. No Egito aconteceu trevas, que foi a nona praga. Êxodo capítulo 10, verso 21. A quinta praga do Apocalipse fala de trevas no trono da besta. Apocalipse 16, verso 10. Então, nem todas as pragas que aconteceram no Egito aconteceram no Apocalipse, né? A gente só está observando aqui as que aconteceram, a semelhança, né? E aqui não aconteceu, eu deixei esse espaço. No Egito, na segunda praga, aconteceu a praga das rãs. Êxodo capítulo 8, verso 20. A sexta praga do Apocalipse fala de três espíritos de rãs. Apocalipse capítulo 16, verso 12. No Egito, na sétima praga, fala da saraiva. Êxodo capítulo 18, 9, verso 18. No Apocalipse, também aqui na sétima praga, também fala de saraiva. Apocalipse 16, verso 21. Então, aqui é as semelhanças de trombetas e pragas. Então, as semelhanças que existem são entre igrejas e selos e trombetas e pragas. E agora vamos falar sobre as diferenças que existem no Apocalipse.